Eu sou o Bispo Genival de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenho uma palavra para o povo de Deus, para momentos a qual a igreja vive, os dias atuais. Quero também esclarecer algo para o povo de Deus. Eu nunca falei que Deus ele não fala por visão, nem por revelações, e nem por sonho. O que eu tenho falado para o povo é para o povo ficar vigilante com sonhos, revelações, visões, porque o Espírito Santo, eu tenho o dom de visão e revelação também. E Deus tem me mostrado que muitos sonhos que tem apresentado em redes sociais, visões e revelações, não vêm da parte de Deus. Muitas vezes a pessoa faz aquele vídeo com o intuito de visualizações, ganhar dinheiro, ganhar fama, sucesso, chamar atenção se aparecer. Tudo isso existe, né? Então eu tenho falado para ter vigilância nisso. Mas eu tenho o dom de visão e revelação. O que eu tenho falado é para vigiar, porque muitas vezes o inimigo ele entra, se manifesta no meio do povo, querendo se passar como Deus. Muitas vezes o sonho é a revelação e a visão não é de Deus. Mas eu tenho o dom de visão e revelação, então eu não posso falar que não existe. Existe. Agora, preciso ter o discernimento. Quando vem de Deus e quando não vem. Por quê, meu amado irmão? Porque nós vivemos um dia da apostasia. É o tempo do engano, da mentira. Não só está dentro das redes sociais, como está dentro das igrejas. Então, nós temos que estar, porque Jesus, ele fala lá em Mateus 24, para não deixe que ninguém vos engane, né? E que surgiria os falsos profetas e enganaria muitos. Assim está lá em Mateus 24, versículo 11. Então nós temos que estar vigilante, estar atento e se preparar. Se preparar para o arrebatamento da igreja, que está perto. Como a gente sabe que está perto? A Bíblia faz um alerta sobre os finais do tempo, apostasia. Tudo isso tem acontecido. Agora, meu querido, o Espírito Santo também, ele faz nos entender que o arrebatamento da igreja está perto. Quem tem um particular, uma intimidade com Deus, de conversar com Ele, ele vai saber que está perto. Os fatos, os acontecimentos, coisas que estão acontecendo que nunca aconteceu há 30 anos atrás. Então, depois que nós entramos no século XXI, as coisas mudaram de uma forma, né, que nos faz entender. Eu quero dar mais um advertimento, né, para que o povo ore, possa orar mais, às madrugada, meia-noite e meia, 40, 50 minutos. Consagra a tua vida, passa a jejuar, não aquele jejum até meio-dia, aquele jejum até 4 horas da tarde, até 5. Consagra, né? Ainda que você, meu amado irmão, você vê determinadas coisas no meio do Evangelho, você não pode se espelhar nisso, né? Você vê um pastor dizer que torce pelo um time de futebol, você não acompanha isso. Tá? Não acompanha porque essa pessoa não está liberta. Tá? Um pastor que ele torce por time de futebol, ele não está liberto, ele não está totalmente convertido. Porque o futebol é do diabo. Né? E se você vê algum pastor também orientando você a usar QR Code, não vai nessa conversa, meu querido. Tá? Porque esse pastor ele tem demônio, ele não está liberto. Porque o QR Code é a marca da besta. Tá? O Espírito Santo tem me revelado que o QR Code é a marca da besta. Agora vai ter outras formas que o anticristo vai controlar as pessoas também. Eu acredito também no chip.
mas o QR Code é a marca da besta. Então o cenário do mundo está tudo aí já montado, meu querido. Né? O Elon Musk, o bilionário Elon Musk, a besta que sobe da terra, Emmanuel Macron, a besta que sobe do mar, Emmanuel Macron, o presidente da França, o anticristo, Elon Musk, o falso profeta, o QR Code, a marca. Então o cenário, tu vê que o cenário está tudo preparado. Ah, mas eu ouvi tal, não vai nessa conversa. Eu ouvi um pastor ele falar que é tudo especulações. Não vai nessa conversa. Se você for nessa conversa, é um pastor, às vezes, que ele só tem um curso teológico, mas não tem o Espírito Santo de Deus para falar com ele. Mas Deus, ele fala comigo a todo momento da minha vida, a todo instante. Deus está falando comigo. Dentro de casa, tomando banho na rua. Tem uma intimidade com Deus. Então eu posso falar para você que é dias finais. Agora, se você for atrás de conversa de A e B, C, um pastor ali falou que é tudo especulações, deixa ele com as especulações. Provavelmente ele não é uma pessoa escolhida por Deus para subir. Porque do meio desse povo é tirado um povo. Do meio desse povo é tirado um povo. Certamente ele não é um escolhido. Ele pode ser até pastor. Né? Ter lá a liderança, fez o curso teológico, mas às vezes não é escolhido, meu querido. Então você tem que estar atento para a voz do Espírito Santo. Né? Porque existe o pastor que é do diabo e existe o pastor que é de Deus. Existe a mensagem que vem de Satanás e existe a mensagem que vem de Deus. Existe a revelação do diabo e existe a revelação que vem de Deus. Então você tem que ter o discernimento disso tudo. Porque existem muitas pessoas perdidas por aí. Não só crente, mas como líderes também. Estão como Balaal. Estão como Balaal. Não vê nada, ele não enxerga nada. Ele coloca o Gerro do Trupe como anticristo. Ele bota o Vladimir Putin. Ele bota o presidente da França. Ele coloca o presidente lá da Ucrânia. Errei aí, me perdoe. Ele coloca o presidente da Ucrânia como anticristo. Né? Eles fazem isso. E fala assim, esses são candidatos. Mas por que eles falam assim isso? Porque não tem uma direção do Espírito, meu. Ele não tem uma direção do Espírito Santo. Aí ele bota o Vladimir Putin, ele bota o Gerro do Trupe, ele bota o Trupe, ele bota o presidente lá da Ucrânia, ele fala, esses são os candidatos. Mas não tem uma direção do Espírito para poder te falar contigo. Né? Emmanuel Macron, ele é o anticristo. Né? Elon Musk é o falso profeta. Ele não tem direção. Infelizmente, não estou aqui para julgar. Né? Deus deu um dom para cada um. Tem um conhecimento da Bíblia, fez um curso, mas não tem uma intimidade, uma profundidade. Aleluia, chama e canta na laia. Aleluia, chama e canta na... Não tem uma intimidade, uma profundidade com Deus, do Espírito falar com ele. Fala isso aqui para o meu povo, que é dias finais. Não tem, eles ficam com aqueles negócios. Né? Esse é candidato, mas ele não tem uma direção. E isso turba a cabeça daquelas ovelhas novas. Não só novas, até pessoas de 20 anos. Turba a cabeça de muitos. Que quer uma palavra direcionada por Deus. É dias finais? É dias finais. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Que nos últimos dias a ciência multiplicaria, muito saber. Né? Muito saber. A tecnologia aponta. A tecnologia nunca teve tão avançada como nos dias atuais. Então nós estamos vivendo, mas esses homens eles criam tanta situação que ele turba a cabeça de muitas pessoas. A minha não, porque eu tenho um particular com Deus, de conversar com ele. Mas esses que não têm uma intimidade profunda, muitas mulheres, não tem tempo muito de orar, porque trabalha aquela vida corrida. Tem tempo de ouvir uma mensagem no trabalho ou em casa. Então esses homens... Só Jesus na causa. Só a misericórdia de Deus. Uma hora ele vem e bota o presidente da Ucrânia como anticristo, vem o Vladimir Putin, bota o Trupe, aí bota o Gerro, esses são todos. Mas eles não têm, então é melhor calar a boca, ficar com a boca calada. Mas é o quê? É visualização, que tem que ter 10 mil, 12 mil do YouTube todo mês? Isso vai fazer você pagar um preço. Um acerto de conta com Deus. Aleluia, chama e canta na laia. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Não se pode estar falando qualquer coisa assim para o povo de Deus. Porque existe a cobrança.
Existe a cobrança de Deus. Aí o que vai acontecer? O acerto. Porque está falando coisas que Deus não autorizou. Mas tem que fazer um vídeo todo dia. 2, 3, por quê? Por causa de visualizações daquele final de mês, pega 12, 15 mil. Aí começa a falar um montão de coisa. Sem direção de Deus. Mensagem da carne. Inspirada pelo Satanás. Aí vem com mensagem que a NASA descobriu isso, né? Que a ONU falou isso. E a palavra? É a direção de Deus. Não pode, porque vai ter um momento do acerto de conta, a cobrança. Porque está brincando com a palavra de Deus. E as coisas de Deus é uma coisa muito séria. Ninguém pode brincar com Jesus. Se você brinca com Jesus, mais à frente você vai se arrebentar. Cuidado você falando as coisas sem autorização de Deus. A igreja é corpo de Cristo. Ninguém pode brincar com Jesus, porque Jesus ele cobra. E Deus tem me mostrado, meu querido amados irmãos, muitos pastores correndo perigo de não subir com Jesus. As redes sociais foi muito bom, mas, no outro lado, isso está ajudando muita gente a se corromper. Uns homens todo errado, que torcem para time de futebol, agora há pouco tempo aí orientando a igreja dele a usar o QR Code. Aí eu fico pensando, será que qual é a situação desse homem? Será que ele comeu titica de galinha quando era criança? Aí, será que ele não consegue enxergar que o QR Code é a marca da besta? Aí eu orientando a igreja a usar o QR Code. Se algum pastor te orientar, fuja desse homem. Esse homem tem demônio. Tá? Fica longe dele porque ele está contaminado. E o pastor que tem negócio de time de futebol, ele tem demônio e está contaminado. Fica longe desses pessoal. Se você almeja a salvação, que mora com Cristo. É momento de discernir, meu querido. É momento de decisão de quem é quem é verdadeiro e quem é falso. Quem é o pastor que fala a verdade e qual é o pastor que está com mentira, e está com engano, está só preocupado com o quê? Com coisas materiais? Cuidado para você não ficar como a mulher de Ló, preocupado com a riqueza desse mundo. Cuidado para você não ficar como a mulher de Ló. Então, meu querido, muitos aí estão como Balaal. Você não pode confiar. Você ouve o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Você não pode abraçar todos os pastores. Não pode confiar em todos os pastores. Procura ter o discernimento. Porque a trombeta está para zoar. O arrebatamento está para acontecer. E se você ficar nesse oba-oba aí, ó. Ah, mas que um pastor falou que é tudo especulações. É pastor de Satanás. Porque se ele tivesse o Espírito Santo de Deus, aleluia, chama e canta, alaia, aleluia, chama e canta, ele saberia que a igreja vive os dias finais. Se ele tivesse o Espírito Santo de Deus, ele não estaria falando que é tudo especulações. Claro, nas redes sociais existe muita mentira? Existe. Existe o sonho de Satanás, existe a revelação do Satanás, existe a visão. Tudo isso existe. Mas Deus, ele não vai deixar de falar com o teu povo. Ele vai sempre falar com o teu povo. É os dias finais, porque é o Espírito Santo que guia o povo. É o Espírito Santo que orienta o povo. E Deus, ele tem falado comigo todos os dias, todos os momentos. Que é dias finais, que os dias estão contados, que a igreja está para ser retirada da terra. E Deus tem me mostrado que muitos não estão preparados para subir. Muitos não estão preparados. Principalmente muitos pastores precisam se consertar com Deus. Porque a igreja, as ovelhas dependem do pastor, de ter uma palavra sábia. Para ela ter uma orientação e saber o tempo que ela está vivendo. Então, hoje, os dias são difíceis. Tu vê aí pastor casando com outro pastor. Pastor casando com outro homem. O dia é tenebroso. O dia é tenebroso. Agora, a Bíblia fala lá em Mateus 24, versículo 37, que seria como no dia de Noé.
Dia de Noé porque Noé entrou, não perceberam. A Bíblia diz que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim será a vinda do Filho do Homem. Muitos não vão perceber. Vai estar tudo normal, meu querido. Outro dia eu estava conversando com Deus. Aí Deus falava, o Espírito Santo falava, vai estar tudo normal, meu filho. Vai estar tudo normal. Tá vendo aí? Parece que está tudo normal, né? Corria para o trabalho, aí corre um ali para o Rock in Rio, isso, aquilo, né? Vai estar tudo normal. Mas quem estiver atento, aleluia, chame e canta lá, com a voz do Espírito Santo, ele sabe que os dias são dias finais. Ele sabe, quem tem o Espírito Santo, que os dias são dias finais. Não existe mais tempo, meu querido. Vamos se preparar. Vamos consagrar nossa vida. Deixa ele com Deus. Se ele não crê, ele não concorda com o QR Code e a marca da besta, ele não crê que o Eli Smook é o falso profeta da... Ele não crê que Emmanuel Macron... Deixa ele com Deus, meu querido. Porque muitas vezes a pessoa está no meio pregando, mas não é escolhido para subir. Então não adianta você questionar. Basta você estar atento com a voz do Espírito Santo e consagrar a tua vida e se preparar. Porque a salvação é individual. A salvação quem dá é Jesus. O pastor está ali para orientar. E você deve respeitá-lo, ele como um anjo de igreja. Agora, que existe muito pastor de torto por aí, existe dentro das igrejas. Sem direção, meu querido. Estou lutando pela minha geração de futuro. Que geração de futura? Nós somos a última geração. Aleluia, chame e canta, não existe mais geração nenhuma. Está entendendo? Que sempre houve guerra, sempre foi, mas hoje é diferente, meu querido. Hoje os dias atuais é diferente. Outro dia eu estava vendo um pastor aí, 70 anos, ele estava lendo lá, uma parte lá de Mateus 24, 6. Haverá guerra, terremoto, mas ainda não é o fim. Ele está falando, aí Deus falava assim, aí usado por Satanás. Homem de 70 e poucos anos. Haverá guerra, peste, mas é o fim sim. Deus está falando que é o fim. Agora, é preciso ele ter um discernimento, porque não é só guerra, meu querido. Tu vê aí, tudo que o anticristo ele precisa para o controle, aleluia, chama e canta, tudo que o anticristo precisa para o controle já está na terra. Já está na terra. Agora, se tiver cego como Balaão, não vai ver, meu querido. Se tiver cego como Balaão, tiver cego espiritualmente, não vai ver nada. Vai acontecer o arrebatamento, você não vai ver, e vai vir alguém falar, a igreja subiu, você ficou. E você não vê nada, você é aquele crente fantasioso. O pastor fantasioso. É tudo especulação. Pode ser esse, pode ser esse. E você, no momento, você não sabe nada. O negócio é visualizações. Para final do mês, pega 10, 12 mil do YouTube. E com mentira, e com engano. Deus vai cobrar de você. Tá? Você precisa se consertar com Deus. Porque o evangelho não é brincadeira. O evangelho é coisa séria. Se você não sabe, cala a tua boca. Fica a boca calada. Não tem que falar nada. Está proibido. Mesmo sendo pastor. Mesmo sendo anjo de igreja. Fica a tua boca calada que você ganha muito mais do que você está falando mensagem da carne e mensagem que não é de Deus para o povo. Porque Jesus ele é amor. Tá? Se você conhecesse Jesus mesmo, você não brincava com a palavra de Deus. Se você conhecesse Jesus mesmo, tu não brincava, meu querido. É porque tu não conhece Jesus. Tá? Ele é amor, mas a justiça é fogo. Consumidor. Não brinca não com a palavra, tá? Fica a tua boca calada, fechada. Quando Deus mandar tu falar, fala. Prega o barro, prega o que está escrito dentro da Bíblia. Né? Mas não fique inventando coisa que você não entende, não enxerga, não foi chamado para isso. Aí fica querendo se aparecer, querendo ser o centro das atenções. Para com isso, rapaz. Vai se consertar com Deus. Que Deus abençoe a todos.